é a organização das Testemunhas de Jeová, a arca de salvação nestes últimos dias? Vamos observar nesta breve palestra o que a organização das Testemunhas de Jeová dizem com relação à arca da salvação. Primeiro vamos observar o que diz a revista A Sentinela 1/6 de 69, página 338. Diz assim: somente a única organização da verdade religiosa e da religião pura, imaculada, pode com bom êxito atacar a religião falsa, com proveito para o povo, com a promessa de sua salvação eterna. Então veja que a religião, que é a religião pura e imaculada, segundo a Testemunha de Jeová, é a religião da Torre de Vigia. E essa religião, ela tem autoridade de combater a religião falsa, a Babilônia Grande, o império mundial da religião falsa. Então eles combatem a religião falsa, a Babilônia, e eles levam uma promessa de salvação através da sua organização, que é a organização pura, imaculada. É o que diz essa revista. Também a revista A Sentinela, 1º de junho de 1950, página 176 em inglês, diz o seguinte: o dilúvio foi uma catástrofe física real para o velho mundo sem Deus. A batalha do Armagedon será igualmente uma catástrofe física para este atual mundo iníquo, e não apenas algo espiritual. A arca de salvação na qual entramos não é uma arca literal, e sim a organização de Deus. Então aqui eles dizem que o dilúvio foi uma catástrofe física real para o velho mundo sem Deus. Mas hoje existe uma destruição, não com água, não com um dilúvio de água, mas vai ser uma catástrofe física, com fogo, com guerras, na guerra do Armagedon. Vai ser realmente uma guerra onde vai ser destruído o sistema iníquo de coisas. E qual é a arca de salvação? A organização da Torre de Vigia, que é a organização de Deus. É o que diz essa revista. Já na revista Sentinela, 15 de setembro de 1983, página 14, diz que Deus sempre usou uma organização. Por exemplo, nos dias de Noé, somente aqueles que se encontravam na arca e que sobreviveram ao dilúvio, e no primeiro século apenas os que estavam associados com a congregação cristã que tiveram o favor de Deus. De modo similar, hoje está usando apenas uma organização para realizar a sua vontade. Para recebermos a vida eterna no paraíso terrestre, precisamos identificar essa organização e servir a Deus como parte dela. Então, essa revista diz que no dia de Noé, Deus usou Noé para salvar as pessoas através da arca. Nos dias de Jesus, Deus usou a congregação cristã do primeiro século para salvar os cristãos da catástrofe que veio sobre Israel em 70. E hoje tem a organização da Torre de Vigia, que é a organização que veio para nos dar o paraíso terrestre, e essa organização é a organização que é usada por Deus segundo a Torre de Vigia. Então é preciso estar em associação com essa organização para fazer a vontade de Deus. Já a revista Sentinela, de 1º de setembro de 1989, página 19, diz: apenas as Testemunhas de Jeová, os do restante ungidos da grande multidão, qual organização unida sob a proteção do organizador supremo, tem a esperança bíblica de sobreviver ao iminente fim desse sistema condenado, dominado por Satanás, o diabo. Serão a carne que, segundo Jesus Cristo, seria salva durante a pior tribulação de toda a história humana. Então aqui é dito claramente que apenas as Testemunhas de Jeová, o restante ungido e a grande multidão, tem a garantia de Deus de sobreviver ao iminente fim na guerra do Armagedon, ao iminente fim desse sistema de coisas que é dominado por Satanás. Então somente as Testemunhas de Jeová serão salvas nessa catástrofe da guerra do Armagedon, que está bem próximo de acontecer, segundo a Torre de Vigia. Também a Sentinela 15 de maio de 2006, na página 22, diz que assim como Noé e sua fiel família foram preservados da arca, a sobrevivência de pessoas hoje
depende de sua fé e de sua associação leal com a parte terrestre da Organização Universal de Jeová. Então, assim como no dia de Noé, para se sobreviver, foi necessário entrar na arca, hoje, segundo a Torre de Vigia, é necessário entrar na Organização Universal de Jeová, a Torre de Vigia, que é a organização usada por Deus nesses últimos dias. É a Arca da Salvação, segundo a Torre de Vigia. Já na Sentinela 15/7 de 82, página 21, diz: E embora o testemunho dado agora ainda inclua o convite de vir à Organização de Jeová para a salvação, sem dúvida virá o tempo em que a mensagem assumirá um tom mais duro, igual a um grande grito de guerra. Então aqui está dizendo que hoje está sendo convite para as pessoas: vinde para a Organização de Jeová, a organização que traz a salvação, a Arca de Deus, que vai trazer salvação nestes últimos dias, porque a guerra do Armagedon está bem próxima. E só vai ser salvo quem estiver na Organização de Jeová, que é a Arca de proteção, de salvação, nestes últimos dias. É o que quer dizer as Testemunhas de Jeová. Também a Sentinela 15/9 de 93, página 22, diz: Se nos afastarmos da Organização de Jeová, não haverá outro lugar para ir em busca de salvação e verdadeira alegria. É citado João 6, 66 a 69. Então a Organização de Jeová é o lugar para onde se deve ir. Não existe outro lugar onde se possa ir para encontrar verdadeira alegria. Mas o que é que diz João 6, 66 a 69? Vamos observar. Vamos observar se realmente está dizendo que é para ir para a organização da Torre de Vigia para se ter alegria, vida eterna, felicidade. Veja o que diz. João 6, vamos ler do 67 em diante, que diz: Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Então, para onde devemos ir? Para a organização da Torre de Vigia? O que foi que Pedro disse? Para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida. Então, devemos ir para Jesus. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus vivente, disse Pedro. Então, a nossa salvação não é ir para uma organização, é ir para Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Então não é ir para uma organização para se ter vida eterna e felicidade, como diz essa revista Sentinela, 15/9/93, página 22. Para onde iremos? Iremos para Jesus, como Pedro disse. Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Será que a organização Torre de Vigia que tem as palavras de vida eterna? Não. Torre de Vigia tem a palavra de mentira, de falsa profecia. Já marcou o fim do mundo para 1914, 1925, 1975, para antes de terminar o século XX. E tudo mentira. Já mudou seus ensinos mais de 300 vezes. Uma organização de falsos profetas, de falsos cristos. Então, para onde iremos? Iremos para Cristo, que é o que tem as palavras de vida eterna. É o que Pedro disse em João 6, do 66 ao 69. Então, as Testemunhas de Jeová fazem a afirmação de que Jeová sempre tem guiado seus servos de um modo organizado. Conforme diz o livro Poderá Viver para Sempre, Paraíso na Terra, página 192. Se fosse o caso, como é que eles foram orientados e organizados durante a Idade Média? Sim, como é que foram organizados e orientados durante a Idade Média? Que grupo representava a organização de Deus imediatamente antes da formação da Sociedade Torre de Vigia, em 1884? Qual era o grupo que estava representando ali, em 1884, antes de ser formada a Sociedade Torre de Vigia? E por que Charles Taze Russell não fez parte desse grupo? Por que Russell não se juntou a esse grupo em 1884? Por que ele fundou um outro grupo? Então é claro que não existia nenhuma organização que veio lá do dia de Noé até negativo. Deus
não trata através de organização, mas através do seu Espírito Santo enviando mensagem através dos profetas. Essa é que é a realidade. Essa é que é a verdade. Então, o corpo governante da Testemunha de Jeová declarou na revista Sentinela, 1/10/94, página 8, o seguinte: assim como as profecias bíblicas apontavam para Moisés, elas também nos encaminham ao único corpo de cristãos ungidos da Testemunha de Jeová, que serve atualmente qual escravo fiel e discreto. Todos que desejam entender a Bíblia devem reconhecer que a grandemente diversificada sabedoria de Deus só pode ser conhecida através de seu canal de comunicação de Jeová, o escravo fiel e discreto. E novamente cita João 6:68. Interessante o que diz o Cid Miranda, ex-ancião da Testemunha de Jeová. Ele diz: veja a indicação do texto de João 6,68 no final da citação acima. O corpo governante o aplica a si mesmo, embora Pedro só falasse ali de Jesus. Portanto, a organização se apoderou das palavras de Jesus, desse texto, e se colocou perigosamente no mesmo lugar de Cristo. Fica claro, porém, que Cristo não lhes outorgou esse direito. Este lhes foi autoconferido e tem sido o instrumento pelo qual a organização afunila toda a sua carga de controle mental, psicológico e espiritual, ao passo que o programa as sinceras testemunhas de Jeová para jamais duvidarem que é para a organização que devem ir. Então veja, Cid Miranda aqui mostra que eles, em vez de mostrar a verdade, que é Jesus, que é o Salvador, é para ele que devemos ir, no entanto, eles direcionam a Testemunha de Jeová para uma organização. Então, Cristo não outorgou esse direito de eles serem aquele que se deve ir para a salvação. Então, este lhes foi autoconferido. Eles mesmos se deram esse direito. Eles mesmos aplicaram esse texto a eles. E eles têm usado esse texto como instrumento para afunilar a sua carga de controle mental, psicológico e espiritual, para dominar os sinceros testemunhos de Jeová, para que eles não duvidem da organização, para que eles sejam obedientes, para que eles acreditem que realmente, só fazendo parte da organização, só estando associado com a organização, torre de vigia, é que podem ter a vida eterna. É aí que está o perigo. Em vez deles procurarem Jesus, o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, para a salvação, eles procuram uma organização de falsos cristos, de falsos profetas, que estão indo no caminho largo que vai conduzir à perdição. Essa que é a verdade, e espero que essa breve explanação seja de proveito para todos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.